Fazer coisas que você não fez antes assustam, você tem medo. Se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local. Pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. O Sêneca falava que do mal não pode nascer o bem, assim como um figo não nasce em uma oliveira, porque o fruto corresponde à semente, né? O fruto, os resultados vão corresponder não só à semente, à raiz. Então por isso que ele fala, troque o seu modelo de dinheiro, identifique aquilo que não te favorece. Você não é a gravação, você é o gravador. Se não te favorece, tira e adota uma gravação nova. O conhecimento está disperso pela sociedade. Então se você encontrar uma boa cabeça, cola nela para que você possa extrair o máximo de aprendizado possível. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aí que tá o ponto, né? E hoje é muito mais fácil a gente ter essa remuneração por resultado pensando em rede social. A gente quer fazer cada vez mais resultado com o mesmo esforço específico. A gente tem muita confiança que a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Agora, o cara que não tem confiança nisso, ele não quer resultado. Ele fala, pô, vou gastar 1 hora, então me paga por hora ali, né? Só que isso não vai te levar a lugar nenhum, porque o teu número de horas no dia, ele é altamente limitado, pô. Certo. Todo mundo tem no máximo 24. Você tem que dormir, sei lá, umas 7, 8 horas aí, em termos de sustentabilidade vai ser mais ou menos isso. Você tem um tempo pra comer, tem outras atividades, precisa ficar com o cônjuge, com família. Então você não tem como escalar o seu número de horas. O que você pode fazer é ficar mais produtivo, cobrando mais por hora ou atingindo mais pessoas durante aquele período de tempo. Essa parte de pensar grande é muito importante, porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, ah não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então, o ponto é, pense grande e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. A gente escuta assim, ó, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Acho que sim, cara. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? O que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar. Aquilo que você tá pensando, mas há uma série de coisas que você não tá pegando. E ele ainda fala, quem é o cara que escolhe pra onde tá apontando o farol? Ele fala, não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala, você não tem controle sobre tudo que você pensa. E pra ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que tá em volta que é muito mais importante. A questão é que, geralmente, pra você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exato. E aí que as pessoas travam. Porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? As pessoas de mentalidade rica agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. Se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. Então você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. Pensar grande faz a gente obrigatoriamente pensar de maneira exponencial. Pensar pequeno faz a gente pensar de maneira linear. É só apertar um parafuso. É, melhor incremental. Melhor incremental, melhorou um processo, cresceu. Agora, pra crescer de maneira realmente exponencial, vai ter que sair da caixa. Uma sugestão é, pense assim, o que você faria se você tivesse dinheiro infinito? Sem fim. Aí a sua mente, bom, se o dinheiro não é um problema, eu faria isso. Aí depois você fala, tá bom, agora o dinheiro não é infinito, né? Mas a sua mente, ela atingiu um lugar que de fato você nunca teria atingido se você não tivesse colocado a questão do dinheiro. Exatamente. Enquanto as pessoas ricas, elas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. Talvez até pra se sentir um pouco melhor, né? Nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Não é exatamente a média, mas somos influenciados. Se você anda com um grupo de pessoas e os 5 só comem besteira e fumam, daqui a um tempo, provavelmente, você vai estar comendo besteira
inteira e por mais que não fume, é um fumante passivo. Acabou. Então você tá sendo... Não tem mistério. Influenciado por eles. Agora, você anda com pessoas que se alimentam bem, que estão começando negócios, que têm outras preocupações com a vida, pensando no futuro, por exemplo, você tende a ser influenciado por essas pessoas. E eu acho que uma questão de respeito que você tem que ter consigo mesmo, com a própria vida, se você tá num relacionamento que você não tem apoio, pense se vale a pena tomar uma decisão corajosa e encerrar isso. Porque vai ser melhor pra você e pra essa pessoa, provavelmente. Porque não tem como ficar junto durante muito tempo sem apoio mútuo, sem admiração. E se o cara só te critica, não apoia, às vezes não te admira, é melhor partir por uma outra. Eu tenho um pouco, assim, desse negócio de tá com pessoas bem-sucedidas, assim. Tem gente, né, Bruno, que quando vê alguém bem-sucedido, se afasta, né? E repele. Ah, aquele cara lá. Aí coloca algumas palavras, usa uma semântica. Ah, tá se achando riquinho, só fala disso. E eu sei que você, eu sei que eu. Não é assim, não. Pô, o que esse cara tá fazendo, meu? Por que tá tendo esse resultado? A gente usa o contrário, A gente fica cara? curioso, a gente quer estar perto. O que esse cara tá fazendo? Vocês sabiam disso? Vocês viram isso? Pô, como é que a gente pode aplicar isso no nosso negócio? Traz ele pra perto, vamos conversar. E a gente vem, bate papo. Então, as pessoas ricas buscam acompanhamento de vídeos positivos, bem-sucedidos. Foi o que aconteceu comigo. Eu te conheci em 2017. Pô, cara, eu vejo um cara de 29 anos falando de dinheiro, investindo. Aí você lá sentado, tinha um púlpito, você tava lá preparando pra fazer uma aula. Olha o cara, 29 anos, o outro, sei lá, 26. Os caras tão ricos. Eu olhei e falei, o que esses caras estão fazendo? Eu queria entender o que vocês estavam fazendo e eu queria fazer parte daquilo, porque eu olhava pra vocês e falava assim, não é possível, cara. Esses caras estão fazendo, eu preciso aprender. E aí eu lembro que o Thiago falou assim, e aí, Joel, tá entendendo? Eu falei, não tô entendendo nada! Mas não me tira daqui, eu quero ficar aqui. Porque eu não tô entendendo nada, mas daqui a pouco eu vou entender. Porque exatamente. Eu vou pesquisar, eu vou ler, e eu sou inteligente, sou esforçado, eu vou entender.